Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Academia de Profissionais Obramax. Estamos ao vivo com vocês até às 19 horas pelo nosso canal Obra Compromisso, no YouTube e Facebook também. Inscreva-se no nosso canal Obra Compromisso, clica no sininho e assim você fica por dentro de todas as nossas novidades, ok, pessoal? Eu sou Denis, gerente de marcenaria aqui da Unidade Moca, e o tema da live de hoje é kit de portas de madeira da MGM. Tá? Dentre outras coisas, nós vamos falar sobre qualidade de instalação, facilidade de instalação do produto também. Tá? Mas antes disso, deixa eu aproveitar e apresentar os nossos convidados da MGM. Eu estou aqui com o Pedro, coordenador de marketing do grupo MGM. Tudo bem, Pedro? Muito boa tarde. Seja bem-vindo à nossa live. Boa tarde, Denis. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Maravilha. Antes de mais nada, muito obrigado pela parceria e pela ajuda. Tenho certeza que vai ser muito produtivo, tá? Gostaria de apresentar também o Bruno, que ele é o gerente de engenharia da MGM. Boa tarde, Bruno. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Legal, muito obrigado também, Bruno, pela parceria. Pessoal, participe com as suas perguntas, tá? Que ao longo da apresentação nós vamos respondendo e interagindo com todos vocês. Antes de mais nada, eu queria falar rapidinho da nossa empresa, tá? A Obramax é o primeiro atacado de materiais de construções aberto a todos, sem cadastros e sem burocracia. Eu vou passar rapidamente o endereço das nossas unidades, vai aparecer no rodapé do vídeo, tá? Mas no decorrer da live, além de ir puxando as perguntas que vocês forem colocando, eu vou colocando o endereço novamente, tá? Então, a unidade aqui na Moca, ela fica na Avenida do Estado, 6.313, tá? Aqui no bairro da Moca. Nós temos uma unidade também na Praia Grande, litoral de São Paulo, fica na Avenida Ministro Marcos Freire, número 1500, lá o bairro é Jardim da Glória. E nós temos também uma nova unidade no Rio de Janeiro, tá, pessoal? Fica no bairro Benfica, na Avenida Brasil, número 3666, tá? Se você quiser, dá para comprar de casa também pelo nosso Televendas, 3003-3400. Pessoal, vamos começar a live? Passo a palavra para vocês, fique à vontade. Obrigado, Denis. Vamos lá, então, pessoal. Como o Denis disse, né? Meu nome é Pedro, gerente de marketing da MGM, e eu vou trazer um pouquinho do que é a MGM, essa empresa de tanta tradição, de tanto compromisso, que está aí por tanto tempo levando qualidade para os lares de todo o Brasil, tá? Nós estamos lá no sul de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Monsenhor Paulo, tá? Desde 1966. Mas vocês podem acompanhar, vocês podem visualizar aí na tela que o nosso pátio fabril, com mais de 100 mil metros quadrados de área, tá? Temos 3 divisões de produtos, então temos uma gama gigante de produtos para poder trazer para vocês. Uma empresa que tem se renovado todos os dias, que tem visto o cliente cada vez mais, levando a experiência do cliente como suas premissas. Pessoal, somos uma empresa com mais de 700 postos de trabalho, temos a nossa sede em Monsenhor Paulo, mas temos também uma filial em João Pessoa, na Paraíba, temos uma outra filial, a nossa serraria em Baipendi, uma cidade próxima no sul de Minas, mas estamos em todos os estados brasileiros, temos uma parceria muito sólida com a Obramax aqui no estado de São Paulo, e estamos espalhados também em alguns e-commerce, como a Obramax. Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês dos nossos valores rapidamente, para que a gente consiga falar bastante do nosso produto. É uma novidade, é um produto com bastante mercado e fácil para os lares de vocês. É um produto que tem extrema qualidade, é um produto muito bonito e é um produto muito fácil de instalar. Então, vocês vão perceber que na nossa live, que você mesmo de casa, que está aí assistindo, é um produto muito tranquilo de instalar. Não precisa de quebradeira, não precisa de muitas ferramentas, não precisa de tantas técnicas para instalar, tá? Pessoal, rapidamente aqui, os nossos valores, esses valores, pessoal, vocês podem observar que o cliente, para nós dentro da MGM, não à toa que estamos aí 54 anos como uma das líderes de mercado, a gente tem um compromisso com a jornada do cliente. O compromisso com todos os nossos clientes e parceiros para que tenham uma experiência de qualidade tanto no atendimento quanto com os nossos produtos. Esse é o grande objetivo da MGM.
O segundo ponto, não menos importante, mas, gente, a gente quer conhecer, desenvolver, empoderar todas as nossas pessoas. A gente está sempre inovando. Essa live que foi tão difundida na pandemia, esse modelo de comunicação, ele está tão presente no dia da gente e a inovação para a MGM cada dia faz parte também dos nossos processos, que é o nosso próximo ponto, fidelidade aos nossos processos, para que a gente consiga produtos seguros, produtos de qualidade, produtos que vão atender o compromisso com o cliente. E, por fim, juntando todos esses pilares, a gente tem o resultado, exponencializar esse resultado para que o cliente cada vez se sinta mais satisfeito com a MGM. Pessoal, rapidamente sobre os produtos, hoje o nosso foco é o nosso kit porta-pronta de madeira, mas a gente também tem uma gama de outros produtos para oferecer para vocês. As esquadrias de aço, esquadrias de alumínio, temos uma linha grande de portas de madeira, folha de porta, temos uma linha bem robusta, temos fechaduras e dobradiças e engradamento metálico, que é uma super novidade para telhados de um custo-benefício muito interessante. Atendemos também construtora e revenda. Tá? No finalzinho da nossa live, eu vou deixar com vocês o nosso endereço, caso vocês queiram conhecer a nossa sede em Monsenhor Paulo, mas temos representantes espalhados por todo o país e tem as nossas redes sociais também. Tá certo, pessoal? Mas agora, vamos passar para o nosso kit porta-pronta de madeira, e aí vamos deixar na mão de quem tem extrema propriedade para falar, que é o nosso time de engenharia. Aqui tem o Bruno junto comigo, depois vocês vão conhecer aí o nosso analista de qualidade, o Alexandre Borini, que é o expert na nossa produção, para poder levar esses produtos para vocês, todos os detalhes. Pessoal, fique à vontade para fazer perguntas sobre a MGM, sobre a instalação, sobre o nosso produto. Tá certo? Obrigado, gente. Vai lá, Brunão. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno, né? E sou o gerente de engenharia de produto. E eu vim aqui trazer para vocês um pouquinho como é fácil fazer a instalação do nosso produto, o kit porta-pronto. Vou passar aqui um pouquinho sobre o produto. Ele é revestimento melamínico, né? Tanto a folha quanto o batente. A folha ela é composta por o quadro eucalipto e também o produto é semioco, ou seja, ele é composta por batente, folha e o produto é semioco. Brunão, esse revestimento melamínico, explica para o pessoal que está assistindo a gente quais são as qualidades de ser um revestimento melamínio e quais as características dessa folha de porta, que é tão importante para a gente saber no mercado. Porque é um nominho um pouco difícil, né, gente? Vocês podem não estar acostumados com esse nome, mas tem um motivo muito bom para esse revestimento melamínico, que é essa folha semioca. Então, a folha melamínica, o diferencial dela é que não precisa que o pedreiro ou o pintor faça a pintura nela. Ela já tem um acabamento definitivo. Então, a gente tem a cor mogno, que é um amadeirado, tem o branco, o carvalho alvo e o carvalho quebec. Então, a gente tem várias tonalidades de cores e o diferencial é que não precisa, Pedro, de fazer o acabamento final. Ele já é pronto. Perfeito. E, pessoal, Bruno, esse revestimento melamínico também é o que confere muita qualidade ao nosso produto. Né? Resistente à umidade, resistente a outras intempéries. Então, vocês podem conhecer nas lojas, o Denis já deixou os endereços da Obra Max, podem conhecer o produto em si nas lojas da Obra Max, para ver a diferença do que é o revestimento melamínico. É um revestimento, além de muito bonito, muito durável. Bruno, e esse batente MDF Ultra? Fala pra gente um pouquinho, porque esse nome é bem difícil, né? O pessoal confunde. O que é MDF? Fala MDF. O MDF tem o normal, né, que é fibras de média densidade, e o nosso é o MDF Ultra. O que é o MDF Ultra? Ele é mais resistente à umidade e também contra cupins. Ele é muito mais resistente do que o normal. E qual que é o diferencial? Vocês podem ver que o diferencial é que é meio averdeado o batente e os alisares. Então, esse é o diferencial para estar separando o MDF normal com o MDF Ultra. Pessoal, olha que dica legal.
o MDF, né? Então, é esse aglomerado de madeira de alta qualidade, ele é bem prensado, né? E o nosso, que é o MDF Ultra, é um MDF que ele vai ter uma cor um pouquinho verde. Então, quando for olhar os nossos produtos, repara na cor dele, nos nossos batentes, nas nossas travas, nas nossas portas, vocês vão ver que é uma qualidade totalmente diferente. Brunão, fala pra gente do alisário, dos batentes regulados e dessa borracha de vedação. Vamos lá, alisários. Todas as obras, pessoal. Rapidinho. Posso só fazer uma pergunta antes sobre o Ultra? Porque claro, isso acontece muito na loja e eu já vou abrir um pouco aí as nossas perguntas. Isso seria uma dúvida minha. Quando a gente fala de Ultra, a questão é a resistência de água. Ele não é a prova d'água, ou seja, você não pode, de repente, fazer uma limpeza à base da mesma forma que você limparia aí um rodapé ou alguma base que seja de PVC, por exemplo, que você pode passar água sem se preocupar. Nesse caso, a parte de manutenção de um batente desse, ele você não pode esguichar a água, você não pode derrubar. Ele é somente resistente. Vamos supor, exatamente, Denis. Se está num banheiro, por exemplo, onde tem a vapor do chuveiro, ele vai atender de uma forma positiva, não vai dar problema futuro. Agora, se a pessoa lava esse tipo de batente, pode ter problema de estufamento ou não? É isso mesmo, Denis. Nós vamos entrar nessa parte de limpeza e manutenção, explicar tudo isso, mas é muito bacana para poder ficar isso claro. Ele é resistente, né, à umidade. Então, por exemplo, você citou a questão do banheiro, o vapor. Ele não é algo agressivo ao nosso produto. Mas se o produto for imerso em água, como é um rodapé, que a dona de casa vai lavar numa lavanderia, algo do tipo, aí pode ser prejudicial. Tudo que é relativo à madeira, né, como um todo, não só o nosso produto, mas o que é relativo à madeira, todo cuidado com água é essencial. Então, o MDF Ultra, ele tem essa resistência maior à água, certo? Mas não é para imersão de água, tá? Então, depois nós vamos deixar bem claro como que faz a limpeza, é uma limpeza fácil, mas ele só para resistir à umidade, não para imersão em água. Exatamente. Perfeito. Podemos ir? Mais alguma pergunta, pessoal? O Alex, ele já entra aqui com uma pergunta sobre, na realidade, ele comenta alisar, que ele diz que nem todos conhece esse termo, né, esse nome. Ele só fez mais que uma observação. Ele já aparece aqui o nosso amigo Alex aqui. Obrigado pela observação, Alex. Perfeito. Antes, então, da gente seguir, eu vou pedir a ajuda do nosso amigo Alexandre Borini para ele explicar aqui no nosso mostruário o que é o nosso alisar. Borini, demonstra aqui para a gente aonde que vai o nosso alisar e o que é o resultado dele na porta acabada. Perfeito. Boa noite a todos. Aqui a gente está com um modelo simples de um mini kit, para ficar mais fácil o detalhamento sobre o alisar. A gente trabalha com o alisar, primeiramente faz o recorte dele aqui, para dar o acabamento. Encaixa por aqui. De um lado. Encaixa do outro. E depois vem a parte da cabeceira. Para que serve o alisar, pessoal? Toda parede tem aquele pequeno, vamos falar assim, defeitinho. Então, na hora da instalação, às vezes vai ter uma parede irregular. Então, o alisar serve para estar tampando a espuma e também fazendo um acabamento conforme a tonalidade, o requadro do produto acabado. Isso. Pessoal, então, para que fique bem claro para vocês, o alisar, ele é para dar acabamento entre a nossa peça instalada e a parede, tá? Então, toda a parte de acabamento, aqui nós vamos mostrar para vocês a instalação com espuma expansiva, mas ela pode ser também com argamassa, outros tipos de instalação. Então, isso vai ficar oculto pelo alisar, essa peça aqui que é o alisar, tá? Para dar o acabamento. E também
a gente tem aí o alisar regulável. Esse alisar regulável é justamente para o que o Bruno falou. Algumas paredes ela têm algumas imperfeições. Então, essa regulagem que o nosso alisar permite, que é um produto que a MGM traz para o mercado, justamente para isso, para que a pessoa não tenha dificuldade e não precise de cortes. Como o Bonini fez essa instalação muito rápida aqui. Então, a gente consegue ajustar de acordo com a parede. E que na hora que a gente terminar a instalação, vocês vão ver que o excesso de espuma, a parede um pouco irregular, daí a gente pega, tira o excesso da espuma com o estilete e vem e coloca o alisar para estar fazendo esse acabamento fino. Perfeito. Podemos dizer que é a chamada guarnição, né? Exatamente, Isso conhecido mesmo. como também guarnição. Isso, muitos clientes procuram como guarnição, tá, pessoal? Então, guarnição e alisar tem todo o vínculo aí. No caso, a gente está falando de uma guarnição regulável. Exatamente. Legal. Não há necessidade do famoso preguinho, né? Ele é só encaixado. Show. Vamos lá? Brunão, vamos falar um pouquinho sobre a borracha de vedação anti-impacto? Borracha de vedação anti-impacto, pessoal, nada mais é que aquela borracha que, como eu posso dizer, na hora que bate a porta, ela faz aquele efeito mola, para não dar aquele barulhão. Então, ela pega, amortece o produto para não estar fazendo aquele barulho. Eu vou estar abrindo aqui, ó, para vocês verem o que é a borracha. Exatamente esse acessório vai em todos os pontos do kit. Então, na hora que bater a porta, ela não faz aquele barulho irritante. Ela reduz o impacto, né? Exatamente. Então, pessoal, essa borracha aqui, Bruno, pelo que eu entendi, é para evitar a vedação para passagem de som, né? Para dar uma acústica um pouco melhor e também para evitar o impacto. A porta estava aberta, veio o vento, bateu, ela não vai ter aquele estrondo. E esse estrondo, pessoal, também é prejudicial ao nosso produto. É prejudicial não só ao nosso produto, mas todo tipo de porta. Todo esse impacto, isso é prejudicial. Então, essa borracha, ela está em anti-impacto justamente para isso, para funcionar como um amortecedor, para aumentar a durabilidade do produto. Perdão, Denis. Deixa eu atrapalhar vocês. Eu estou com o Rodrigo Moraes aqui, ele está com uma perguntinha sobre o alisar. Posso jogar aí na tela? Pode, vamos lá. Bom, o Rodrigo Moraes pergunta qual que é a medida mínima indicada pela MGM que eu posso deixar do alisar dentro do batente. Então, a gente tem o requadro, padrões de requadro de 100, 12, né, 14 e 16 centímetros. De um lado, a gente é padrão, né, o alisar é padrão, tem apenas 24 milímetros, 2,4 centímetros. E do outro lado, a gente tem 39 milímetros e também 49 milímetros. Então, assim, depende de qual requadro que vai estar adquirindo e também para estar vendo qual que é o máximo e o mínimo para estar regulando. Mas o que a gente, lá no final da live, a gente vai estar mostrando também o mínimo e o máximo de cada requadro de batente. Nós guardamos, pessoal, lá para o finalzinho, tem uma imagem bastante explicativa sobre esse do requadro. Por ser um pouco mais técnico, às vezes a explicação fica difícil, mas podem ficar tranquilos, Rodrigo, lá no final da live, no final da nossa apresentação, na parte que a gente já passou pela instalação e prumo da porta e todos os procedimentos, a gente vai vir para o acabamento e lá a gente vai falar especificamente dessas medidas e aí acredito que você vai ficar nós vamos sanar suas dúvidas, Rodrigo. Maravilha. Bruno, e fechaduras e dobradiças inclusas. Então quer dizer que o nosso kit, além de ser fácil de instalar, vem com toda a qualidade, tradição e compromisso MGM, também tem fechaduras e dobradiças inclusas. Sim, dobradiça e fechadura também da MGM, né, Pedro? E qualidade super top.
Por exemplo, tem vários acabamentos de dobradiça, né? E tanto a cor quanto o modelo, e também as dobradiças. Dobradiças, no modelo aqui, apresenta apenas 2, mas no kit é 3 por causa da resistência da folha. Perfeito. Pessoal, e aí vamos trazer uma outra característica do nosso produto também para vocês verem o quão interessante. Como essa fechadura e a dobradiça, elas são de fábrica, né? Ela já vem dentro do nosso produto, então ela é feita de forma usinada por máquinas. Então, ela vem milimetricamente encaixada. Então, eu acredito que muita gente já passou por isso. Vai fechar uma porta, tem que dar um tranco, forçar um pouquinho, puxa. Então, nós não vamos ter esse problema se vocês seguirem a instalação como a gente vai ensinar aqui, tá? E por quê? A nossa fechadura, ela já vem toda prontinha, toda projetada para isso. Lá no final, o nosso mestre Alexandre Borini vai fazer a instalação aqui da fechadura. Vocês vão ver como que é super fácil, tá? Ela não vem as maçanetas no kit por questão de durabilidade e transporte, mas as dobradiças já vêm no local, então vocês não precisam se preocupar com isso, ok? E vamos mostrar o acabamento, Pedro. E mostra o acabamento da fechadura, Bruno. Olha para vocês verem, pessoal. O acabamento perfeito. É uma qualidade totalmente diferente. Vira aqui o kit para estar mostrando a dobradiça com rebaixo, né? Dobradiças. O acabamento aqui na parte do espelho. Esse daqui. Legal. Então, já fica totalmente pronto, pessoal. Não precisa preocupar. Por isso que até o nome da nossa live. A facilidade na instalação. Tudo isso já vem pronto no nosso kit. Certo? Já está usinado na madeira e instalado, né? Já vem instalado. A única questão é passar o cilindro aqui, que é super fácil, e depois colocar a maçaneta. E aí o próximo ponto, a gente já falou, que é o nosso produto já vem pronto para instalação. A gente pode utilizar tanto em ambientes residenciais e ambientes comerciais, desde que não sejam ambientes que estejam expostos a muita quantidade de água. E aí eu vou pedir novamente, né? Por isso que temos o nosso gerente de engenharia aqui, para falar sobre a ABNT-NBR 15316. Por que a gente traz isso aqui? Pessoal, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e isso é muito importante para garantir a qualidade e a segurança na nossa casa. Não só dos produtos MGM, mas isso é uma norma que tem para quase tudo na indústria, na construção civil. E aí a norma, a NBR, a norma brasileira regulamentadora, ela traz um padrão para que todas as empresas sigam. E a MGM segue ela à risca. E aí o Bruno fala um pouquinho para a gente, nosso engenheiro vai falar um pouquinho sobre o que é essa NBR. É isso aí, Pedro. A NBR 15316 é sobre o MDF Ultra, né, que a gente citou aí no começo da live. A gente trouxe ela para estar mostrando para vocês que a gente segue na risca toda a norma técnica. Todos os produtos da MGM certificado, e em específico o produto kit melamínico é a 15930, Pedro. 15930, que mostra todo o requadro, o mínimo e máximo, a altura que a gente tem que deixar, a dobradiça, qual que é a largura máxima e mínima. Então é por isso que a gente traz todo seguindo a norma, todos os produtos MGM. Perfeito. Podemos seguir, Denis? Podemos. Eu só queria tirar uma dúvida antes, que eu já tenho uma pergunta que, de repente, a gente já consegue até responder aqui. Claro. Cláudio, vocês vão falar sobre a resistência das folhas de porta, no caso, os tipos de folha, se é a colmeia, sarrafiada, se vocês trabalham com folha sólida ou não. Brunão, a gente comentou em cima aqui sobre a folha semioca, né? Então, eu vou pedir auxílio do Bruno para ele explicar um pouquinho mais detalhado sobre o que é essa semioca, o que é essa dita colmeia, para falar para a gente como que é composta a nossa folha de porta. A folha de porta, ela é composta... O padrão da MGM é a semioca, que é uma colmeia. É uma colmeia de papelão que faz o enchimento do produto. Mas também temos produto fora de padrão, que aí, no caso, seria especial, né, que é a sólida, que é aquele Bondor que substitui a colmeia pelo Bondor.
Então, Brunão, vamos levar um pouquinho mais de conhecimento para o pessoal. Então, a gente tem uma porta oca, folha de porta, a MGM não, mas o mercado em si tem a oca, semi-oca e tem a sólida. A MGM, todas as folhas de porta, todos os kits, a gente trabalha com a semi-oca, tá, pessoal? Padrão. Que é um excelente custo-benefício, porque ela vai te oferecer o conforto e a segurança. Resistência. E a resistência. A porta oca é aquela porta que não tem o conforto térmico, que você está de um lado, você ouve tudo que está passando do outro lado, e além de ser um produto extremamente frágil. E a porta sólida, pessoal, é aquela porta toda preenchida, que tem um peso muito grande, né? Ela tem um custo muito elevado, certo? E também a instalação dela é muito complexa. Mas existem esses 3 tipos. E a colmeia, como o Bruno trouxe, tem o nome colmeia, pessoal. Nós não trouxemos aqui, mas a gente pode fazer até uma outra live, Denis, para poder especificar realmente o que é a folha de porta. A gente traz ela cortada e mostra a colmeia. Ela é colmeia porque ela fica como se fosse uma colmeia de aveia dentro da nossa folha de porta. Então, ela é toda furadinha. Eu fiz a pergunta por conta do Cláudio Santos, tá? Ele coloca aqui para a gente, porta para entrada de sala, se existe uma linha de portas que sirva. Né? Então, no caso, como a gente está falando de porta de sala, que pode ter uma saída para fora, e sendo uma casa, o mais recomendado seria uma folha de porta sólida. Tá? Como vocês falaram, como ela tem um formato mais frágil, talvez você coloque nas dependências internas da casa, como porta de banheiro, porta de quarto, que não tem essa preocupação com arrombamento. Então, o Cláudio, eu acho que o mais correto nesse caso seria trabalhar com a porta sólida, que o Bruno e o Pedro estão explicando para a gente aí, correto, pessoal? Correto, Denis, correto. Mas a gente, se for algo exposto, aí é a porta sólida. Mas se caso ele for uma porta que ela fique né? tampada e tenha todo um outro aparato de segurança, ela atende também. Uma porta de apartamento de entrada pode ser uma sarrafiada. Os termos vocês falam semi-oca, né? Eu trabalho eu digo sarrafiada, que é praticamente o mesmo produto, né? Isso, quase o mesmo produto. Então, maravilha. Pessoal, vamos seguir aqui. Vamos falar rapidinho sobre a limpeza e os cuidados que a gente precisa ter antes, durante e depois dos nossos produtos. Então, o primeiro ponto, vocês podem observar aí, que a gente tem 5 anos de garantia contra cupins, tá? Então, por ser o MDF Ultra, quando vocês forem na loja, quando vocês chegarem na loja Obra Max, e virem que o nosso kit, vocês vão ver que ele é bastante denso e por isso a gente consegue oferecer 5 anos contra cupins. E lembrando, né, pessoal, aquele detalhe verde que faz a diferença entre o MDF Ultra e o MDF normal. Perfeito, Bruno. Para limpeza, pessoal, use uma flanela, tá? Então, um paninho sempre macio, porque para não poder arranhar a pintura, tá? Isso aí é o mesmo cuidado, por exemplo, que tem com o móvel. Caso necessário, se tiver alguma sujeira, pode utilizar um pano úmido e uma cera líquida ou pastosa. Então, tiro a sujeira com um pano úmido, venho com a minha flanela com uma cera líquida ou pastosa e faço a limpeza da minha porta. Pessoal, não pode produtos abrasivos. Então, produtos abrasivos são aqueles produtos que corroem, são a base de soda, esses produtos mais fortes para limpeza, solvente, esse tipo de produto tira mancha, alguns produtos que passam no rodapé, no piso, esses produtos eles vão manchar a pintura melamínica, certo? E muito importante, Pedro, pessoal, não pode fazer um outro acabamento no produto. Eu enjoei da cor, eu quero pintar de preto. Não. É por isso que o produto já sai da fábrica com o acabamento definitivo, o acabamento melamínico. Então, não pode estar fazendo uma outra pintura no produto. Esse kit, pessoal, a gente tem várias cores. Vocês podem conferir depois nas nossas redes sociais, tá? Que a gente tem uma gama de opções muito grande justamente para isso, para que não seja necessário outras pinturas e essa facilidade. E uma dica muito importante, um cuidado muito importante, pessoal,
periodicamente, lubrificar tanto as dobradiças quanto as fechaduras com um pouquinho de grafite em pó. Esse grafite, em lojas de materiais de construção, de artesanato, você acha bem pouquinho para que você garanta a funcionalidade. Aquele barulho irritante, né? O barulho irritante que com o tempo vai acontecer, porque nas dobradiças junta umidade, poeira, um pouquinho de sujeira. Então, você fazendo a lubrificação correta com o grafite, né? E aquele barulho irritante, vocês podem ter certeza que não vai acontecer. Pessoal, materiais, ferramentas e EPIs. E aqui a gente começa a falar em si da instalação do nosso produto. Vamos lá, né? E aí vocês vão ver que é bem fácil e a gente precisa de pouquíssima coisa. Então, primeiro, o que é de material que a gente vai precisar aqui? Espuma expansiva e cunha. O que é espuma expansiva? Você arruma para a gente mostrar, Boris? Pessoal, isso aqui é espuma expansiva. Vocês compram numa loja de material de construção, tá? É um spray, tá? Que vocês agitam, vão colocar nos pontos específicos, em contato com o ar, ele expande, faz o preenchimento daquele vão e, ao mesmo tempo, ele faz a fixação do nosso kit de porta com a parede. Então, esse é o primeiro material que a gente vai usar. O segundo são... Na Obra Max, tá, Bruno? Na Obra Max. Na Obra Max, espuma expansiva. Isso, trabalhamos com a Soldal, com a Titan, as melhores marcas do mercado, aí tem a disponibilidade 100% desse produto. Madeirinha. Pessoal, e cunha, a gente tem... cunha, na verdade, é um travamento. Então, eu tenho essa aqui, que é um pouquinho mais... moderno, né? Um pouquinho mais fácil, que é essa aqui de plástico, tá? Mas a gente pode fazer também com madeira. É uma ripinha de madeira, um pedaço de madeira que a gente vai fazer para fixar. A gente está com um cenário aqui do lado que a gente preparou especialmente e aí vocês vão ver como que funciona. Então, basicamente, para o meu kit, fui lá na Obra Max, comprei o meu kit, comprei a minha espuma expansiva. Posso achar... Isso aqui, pessoal, essa cunha é aquela cunha de travar piso, que também dá para usar. Ou então fiz a minha cunha de madeira. E aí, o que eu preciso ter? Isso aí, muita gente tem em casa, que é trena, tá? Uma trena. O promo, né? Trena e o nível, tá? Para a gente ver se o nosso produto, quando a gente coloca ele na parede, se ele tá tudo certo. A gente vai precisar de um estilete para no final, para abrir o produto e no final a gente dá o acabamento na espuma expansiva, no excesso. Tirar o excesso para a gente estar fixando e fazendo o acabamento final com alisar, né, Pedro? Exatamente. Mas serve uma serrinha, uma faquinha, tudo dá certo para instalar. Exatamente. E no final uma chave de fenda para a gente instalar a nossa fechadura, tá? E aí, pessoal, muito importante, mesmo sendo fácil, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com a nossa segurança. Então, luva de segurança, por ser um produto de madeira, para não correr o risco de haver corte. Óculos de proteção, vocês vão ver que o Alexandre Borini, que vai fazer a instalação, está com todos os EPIs. E um calçado, para que não tenha risco de cair alguma coisa e se cortar. Perfeito? Viram como é fácil e pouquíssimas coisas que a gente precisa para o kit? Então, vamos lá. Primeira coisa. Pessoal, eu vou falando aqui e agora a gente vai para o nosso cenário, para que lá no cenário, o Bruno, junto com o Borini, consigam mostrar para vocês como funciona essa instalação. Então, vamos lá. Pessoal, preparação do vão. A gente tem que deixar, no mínimo, de 1 a 2 centímetros de cada lado, para depois estar colocando o calço, né? E vir com a espuma expansiva. Então, isso daqui é muito importante. Se o produto nosso é 2,15 por 84, deixando 1 centímetro de cada lado, o vão tem que ser de 86. E a mesma coisa na altura. Então, por isso que a gente tem que deixar essa folga para estar colocando o produto, colocando as cunhas e nivelando para a gente estar colocando a espuma. Bruno, repete para a gente qual é o tamanho
tamanho do vão e quais são as folgas que o pessoal tem que deixar. Pessoal, isso é muito importante para vocês deixarem, é uma questão importantíssima para vocês fixarem. Então, Sim. Bruno, repete para Vamos lá. O produto padrão MGM é 2,15 por 84. 2,15 é a altura, né, Bruno? Isso aí, 2,15 é a altura. Então, deixando 1 centímetro em cima, o vão tem que ser 2,16. A largura, 84 é o produto. Então, o vão tem que deixar com 86. Perfeito, Bruno. E sobre aprumar e nivelar o produto, como que a gente faz isso? Vamos lá. E na hora de instalar, muita atenção para ver se tem as travas para a gente colocar no vão, porque como é MDF e na hora que for instalar o produto, ele não tiver as travas, a espuma, ele vai, né, Pedro, inchar. Então, na hora que ele inchar, é perigoso abaular o batente. Então, por isso que tem que ter muita atenção para ver se está com todas as travas. Inclusive, tem até uma trava que a gente tirou, né, mas que é muito importante, né, Borini? Essa madeirinha que vai no kit, está colocando embaixo para não estar cedendo a folha. Ele vai embaixo da folha. Se puder colocar a Antes da gente colocar lá, Bruno, eu vou chegar, pessoal, aqui perto do Bruno, para a gente fazer um detalhe. O nosso kit ele já está colocado aqui no nosso cenário. Tá? A gente montou um cenário especial para vocês. Mas ele vem todo embalado e ele vem com essas travas. Essas travas é para garantir que o batente não feche, que não empene durante o transporte. E, como o Bruno falou, na instalação esse batente aqui são 4 batentes, pessoal. São 3 aqui e o último, ele vem lá embaixo. Ele foi até retirado, né? A gente já retirou, tá? Vocês vão conseguir ver aí na câmera, ele fica bem aqui embaixo. A gente retirou, esse é o único que vocês vão retirar lá embaixo para fazer a colocação. Mas aí tem um calço. Que vem no produto, né? Já vem, então olha mais uma facilidade. A gente já manda para vocês esse pedacinho de madeira, que ele é o tamanho exato para que vocês coloquem embaixo da folha de porta. Essa folha aqui, vocês vão colocar do lado da fechadura, ok? Então, do lado da fechadura, vai tirar o batente lá de baixo e vai colocar o calço. E Pedro, às vezes o pessoal está falando, mas o que é isso daqui? Isso daqui, pessoal, é a nossa fechadura. Então, como ela vai todo preparado, depois que tira as travas, que faz a instalação da fechadura, ela vai fixado aqui, para depois que tirar as travas, colocar o acabamento, vir e instalar a fechadura. Perfeito. Pessoal, então vamos recapitular desde o começo a nossa instalação. Comprei meu produto na Obra Max, está tudo pronto. Conferi todas as medidas estão ok. Fiz o nivelamento, conferi o nível, está tudo correto. Vou desembalar o meu produto, menos a folha de porta. Essa folha de porta ela não pode abrir e você não desembala. Feito isso, vocês vão colocar o nosso kit no vão. Colocou aqui no vão, vai ficar igual está no nosso cenário. Ficou aqui no nosso cenário, coloca as cunhas, aquelas cunhas que a gente apresentou para vocês. Colocadas as cunhas, confere de novo o nível. Tá ok no nível? Beleza. Vocês vão lá embaixo, coloca aquele calço, certo? Esse calço aqui, pessoal, isso aqui para que serve? Para nossa folha não ceder durante o processo de instalação, tá? E mantém essas 3 travas aqui. Feito isso, pessoal, aí a gente vai partir para a colocação da espuma expansiva e o Borini vai mostrar para vocês. E um ponto importante, Pedro, os pontos de espuma expansiva não precisa rebocar o produto. É exatamente nesses pontos onde estão as travas. Já é o suficiente para estar segurando o produto. Dica importante, pessoal. Então não precisa contornar o produto com espuma. Você colocou 3 cunhas de um lado, colocou as cunhas de outro, você faz a instalação da espuma
naqueles pontos. Olha que bacana. Pessoal, não preocupa com essa espuma que vai ficar para fora. Depois o estilete é justamente para poder cortar. Você refila depois, né? Exatamente. É bem simples. É muito simples, né? Muito fácil a instalação, né, Denis? Muito fácil. Uma pergunta enquanto ele instala. Essa quantidade que ele passa, eu tenho que tomar cuidado com o excesso ou não, por mais que seja uma espuma expansiva? Eu digo isso porque... Tem que tomar o cuidado. Tem que tomar o cuidado, porque se exagerar e sair fora dessas travas, é perigoso abaular o produto, né? Aí é onde, depois que tirar as travas, o cliente não vai conseguir fechar e abrir o produto, né? Quando o Bruno fala abaular, gente, para quem não entende o termo técnico, abaular é dar uma barriga, tá? Dá uma estufada, né? É a famosa barriga que vai dar no batente. Bruno, o Borini é o Bruno e eu sou uma abaular, tá? Então, a espuma você não pode colocar em excesso justamente para isso. Senão, na hora que ela inchar, ela começa a apertar o batente do produto e aí, quando vocês abrirem a folha de porta, ela vai estar agarrando. Então, por isso que são esses 6 pontos. 3 onde estão as cunhas do lado esquerdo, 3 do lado direito. E a cunha não precisa ser exatamente essa cunha bonita, né? Feita até em 3D na impressora. Pode ser um pedacinho mesmo de madeira. Madeirinha. Suficiente para estar colocando aqui no... Não precisa ser uma cunha Nutella. Pode ser uma cunha raiz também, tá, pessoal? Feito isso, gente, qual é o próximo passo? 24 horas secando para depois retirar as travas. Não pode colocar espuma, passar 1 ou 2 horas e já tirar as travas. Importante, pessoal. Então, fiz a aplicação da espuma, terminou aqui. Aqui está terminado. Tem que esperar agora 24 horas para tirar as minhas travas. Posso utilizar a porta, Bruno, dessas 24 horas ou é só para tirar a trava? Pode, depois que retirou as travas, já está liberado. Perfeito. Pessoal, então, em 24 horas, a minha porta está pronta para uso. E aí, vocês viram que a porta estava solta, ela está solta aqui no nosso cenário. Então, fizemos a aplicação, ela vai estar pronta daqui a 24 horas. Para que a gente mostre para vocês como que faz o acabamento, a gente vai usar esse protótipo que está aqui em cima da mesa. É onde a gente entra com os detalhes de alisares, né? Que faz esse acabamento. Pessoal, o Rinaldo ele fez uma pergunta aqui voltada à espuma, sobre quantidade de segundos que deve aplicar em cada ponto. Tem uma estimativa? Normalmente, eu aconselho a gente dar uma apertada e soltar. Aí você vai ver a mão inchando automaticamente. Então, você controla na força do dedo. Se você apertou, ela já dá um tempinho e você deixa que ela vai naturalmente. Então, máximo 2 segundos. A pressão do dedo, na mãozada, vamos dizer assim. Aí ela preenche o recuadro todo do batente. Legal, bacana. Vamos lá? Pessoal, e agora vamos voltar aqui para o cenário, né? Nosso cenário aqui. Eu vou chegar o computador um pouquinho para cá e aí eu vou deixar o Borini fazer a nossa instalação aqui. E aí, lembra que no começo eu falei para vocês que a gente tinha uma imagem preparada para explicar sobre o requadro e sobre a distância dos alisares. A imagem vai aparecer para vocês aí na tela, e aí o Bruno explica bastante sobre o que é essa diferença, que é fundamental isso aqui. Exatamente. Beleza? Vamos lá, pessoal. Observe na tabela, a gente tem o requadro de 100, 120, 140 e 160 milímetros. Esse é o requadro padrão dos produtos MGM. E no requadro de 100, por exemplo, a gente tem, do lado de dentro, a gente tem a aba menor, né, que é 24. Eu falo aba, é essa abinha aqui de regulagem, viu, pessoal? E do outro lado, a gente tem o de 39, que é essa aba aqui, ó. Tira um para mim, amor. 39. Esse lado aqui, ó, ele é maior, ou seja, o lado da folha vai o alisar menor e o do outro lado vai esse alisar maior.
tá bom? E requadro, o requadro de 120 até o 160, essa aba de alisar já passa a ser 49, ou seja, já é 10 milímetros maior do que o requadro de 100. Então aqui, no começo da live, tinha perguntado, né, Pedro, qual que era o mínimo e máximo. No requadro de 100, vai de 100 até 130 de regulagem. No requadro de 120, vai de 120 até 160. No 140, vai de 140 até 180. E no de 160, vai até 200. Então, esse é o mínimo e o máximo de regulagem com os alisares para acabamento. Beleza, pessoal. Bruno, quando o Bruno fala 100, 120, 140, 160, pessoal, é porque está sempre em milímetros, tá? Mas aí é só a gente lembrar, dividindo isso aí por 100, a gente transforma tudo em centímetros. Exatamente. Então, ali a gente tem os requadros, tá? E a gente tem os ajustes aqui. Então, ajuste de 39, de 3,9, de 2,4 centímetros, requadro de 10 centímetros, requadro de 12 centímetros, 14 e 16. Beleza? Vamos lá, então. Borini, vou te pedir um favor para você tirar os alisares e mostrar de novo, com bastante detalhe, como que encaixa, em qual vão que faz esse encaixe. Vamos lá. Antes de instalar, a gente precisa de retirar as travas. Retirar as travas. A gente Exatamente. tem que retirar as então, travas. vamos virar aqui para a gente retirar essas travas. Já está a espuma seca, né? Após 24 horas. Então, tirou. Fixou bem. Bem colocado, hein? Enquanto ele vai tirando, deixa eu aproveitar e colocar a pergunta aqui do Rinaldo, que ele fala assim, tem uma porta para ser posta com batente de 15. Nesse caso, teria que ser uma porta MGM batente de 14, fazendo um ajuste do alisar de 1 centímetro aí na regulagem, né? Exatamente. Porque nós não temos o batente de 15, mas como a guarnição, aí no caso o alisar é regulável, nós pegamos aí da forma que ele vai mostrar agora para a gente. Aí no caso, o Rinaldo teria que deixar 1 centímetro para frente para conseguir adequar o corte da parede dele, né? Exatamente. Vocês vão ver, pessoal, que quando ele fizer a face aqui, essa aba, de acordo com o requadro, porque o requadro ele é importante para essa lateral da parede, tá? Para essa lateral. Então, quando a gente fala de requadro, a gente está falando disso aqui. Então, a gente tem requadros de 100, de 10 centímetros, de 12, de 14 e de 16, que aí vocês depois, na imagem, que é de 100, 120, 140 e 160. E aí a pergunta foi, se eu tiver um de 15, eu vou comprar o de 14. Por quê? O de 14... Ele regula até 180. Eu regulo até 180, porque eu tenho 4,9 de regulagem. Então, para cá, o kit vai ser um pouquinho menor do que o meu requadro, mas essa aba aqui que o Bruno mostrou para a gente, essa abinha aqui, pessoal, ó, vocês podem ver que o nosso alisar, a nossa guarnição, ela é em formato de L, tá vendo? Ela é um L. Esse que é o diferencial. Esse aqui é a parte de regulagem. Então, se eu tenho lá 15 centímetros, 14 do meu kit estão dentro da parede e 1 centímetro vai ser coberto por essa aba aqui. Até voltando ali no nosso cenário, você pode observar que aqui tem 1 centímetro. Tem 1 centímetro de parede até o batente. Então, se a gente vir com o alisar depois que tirar as travas, ele já vai fazer esse acabamento. Quer ver? A gente pode até fazer um exemplo aqui, Borini. Será que dá? Dá, né? Aqui, ó. Encaixa ele aí para fazer. É um outro acabamento, né? Uma outra cor, mas dá para explicar como que é colocado. Pode tirar a trava. Olha lá.
observa que já pegou e fez o acabamento. Muito simples, né? Bacana. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Um outro detalhe, só um minuto, Pedro. No batente, ele vem só uma linha cortada. Mas isso daqui é onde vai encaixar o alisar. Às vezes o cliente fala assim, mas não onde que coloca o alisar que não está aparecendo. Você pode ver que vem um corte. Então é bem nesse corte que coloca os alisares para estar fazendo o acabamento. Esse é o corte para você regular a medida. Exatamente. Excelente. Então quer dizer que, vamos mostrar do lado de cá, que ele vem parecendo que não tem nada, tá liso, né? Mas quando... Cadê o estilete para a gente abrir aqui e mostrar onde... Não, o estilete não faz com uma chave, porque senão parece que vai cortar, né? Não, nós não vamos cortar, é só o acabamento. Aqui, pessoal, ó, eu tenho aqui o nosso ponto. E é aqui que vai entrar... Essa é a marcação, entendi. Marcação da unha. Aí, ó. É bem simples. Bacana. É bem simples, né? Aí, de acordo com o que o Bruno falou, tem 4,9 centímetros para fazer essa regulagem aí, no caso do alisar, né? Da guarnição. Exatamente. E aí, legal. Se a minha parede ele é regulado, porque eu posso colocar ele mais ou menos para dentro do meu batente. Legal. Muito bom. Vamos fazer a colocação aqui no nosso protótipo dos batentes, como a gente fez lá no começo, e depois a gente vai colocar a nossa fechadura. Um ponto importante, pessoal. A aba menor é o lado que vai a folha com a dobradiça, tá? A aba menor que eu falo, mostra aí, Borinho. Essa abinha aí, ó. Essa abinha menor é o lado que vai do batente. Porque conforme está na tabela, observa que o D, que é o lado da folha, ele é 24. E do outro lado, que é 39 e 49. Pessoal, então, muito importante. Quando vocês comprarem o produto e tirarem a embalagem, vocês vão ver que tem o alisar superior e tem para duas laterais, certo? Essas laterais, tem uma que a perninha do L é maior, que é uma aba maior, e tem uma que é uma abinha menor, que a perninha do L é menor. Então, essa abinha menor, ela tem que ficar do lado da fechadura, tá? Então, muito importante, a abinha menor do lado da fechadura e a abinha maior do lado da dobradiça. Que é o lado que tem que facear na parede, né? Exatamente. Show de bola. Tá? Então, fiz a colocação de um lado. Olha, aba maior... Ao contrário, lado, ao contrário. Ao contrário. Aba menor do lado da fechadura. E esse detalhe é o importante. Deixa eu só ver. Aqui, pessoal, é onde faz a regulagem. O máximo e o mínimo. Olha lá para vocês verem. Esse é a regulagem. Olha aqui o requadro e olha a regulagem que fez para esse produto. E desse lado também tem um pouquinho de regulagem, né? Que é 24. Olha lá, ó. Ah, mas não vai precisar de fazer a regulagem. Então, só encostar, que aí fica conforme está o produto. Perfeito. Show. Maravilha. Vamos fazer a colocação da nossa fechadura. E aí, pessoal, para não ter dúvida de como que é fácil, Borini, desembala aquela que está no nosso kit para o pessoal ver como que é bem fácil e como que vem a nossa fechadura. Então, ela vem em uma das travas, ela vem um pacote. Então, mostra pra gente o que vem dentro da fechadura, Borini. Vem o cilindro. Vem o cilindro. Esse cilindro, pessoal, é onde tranca, tá? E aí, abrindo, o que a gente vai ter? A gente tem o jogo de maçaneta, as duas maçanetas e as rosetas para dar o acabamento. É o espelhinho de acabamento. Os espelhinhos que vão ficar aqui, tá? Essa a gente já deixou colocado, mas no kit ele não vai estar colocado. Vocês vão achar na embalagem. Borini, vai lá. Como que a gente faz? O que a gente instala primeiro?
Primeiro pega o macho, coloca a bucha. Macho é o que tem o pininho. Tem a haste. Isso. Tem importância de que lado que eu coloco, Corinthians? Se é por dentro, se é por fora? Não Qual lado? importa. Não tem nenhuma coisa, mas por causa de segurança, é interessante eu ficar do lado de dentro. Para ele ter, caso sempre, eu poder abrir a porta. Beleza. Perfeito. Coloquei. Faz a abertura dela. Faz a abertura. Ela vai estar fixada. Coloca do outro lado. E você falou de uma buchinha, Borinho. Que buchinha que é Ela já tá essa? aqui. Tem uma buchinha para mostrar para o pessoal? Mostra para eles o que é essa buchinha. Essa buchinha, pessoal, é justamente para a fechadura não ficar agarrando. Que é essa pecinha aqui, ó, de borracha, plástico, para ela vir encaixar. Olha lá, ó. E ela fica dentro. Que no caso desse já é, exatamente. E aí, ela vai ficar lá dentro para evitar desgaste e agarrar. E cadê o pininho? O cilindrinho. Fez a colocação do cilindro. O cilindro é só atravessar, Borinho? Só atravessar com a Phillips, manualmente mesmo. Vai fazendo um toque, ela vai travar. E de qualquer lado que você passar, ele vai encaixar. Tanto faz lá de dentro quanto de fora. Depois, o pininho, que é a travinha O pininho coloca de qual lado? do lado oposto que você colocou Do macho. a haste. Então, se você colocou a haste de dentro para fora, você coloca do lado oposto esse pininho. E só um lado, né? E só um lado, que dá uma batidinha. Está pronta a montagem do Está pronto. kit. Aí o nosso kit, montadinho, Muito bom. abrindo e Bem fechando. E aí já está pronto para ser utilizado, pessoal. Ótimo. Deixa eu Pessoal, colocar uma pergunta do Romildo aqui, rapidinho. Acredito que ele fez... Eu tenho duas perguntas que falam sobre o alisar ainda. No caso, o Romildo Filho pergunta, precisa colocar cola no alisar ou é só encaixe mesmo? Acho que é só encaixe, É um encaixe. Ele já tem uma certa pressão que na hora que você colocar, ele já vai ter essa fixação. Mas o cliente pode estar colocando um pinguinho de silicone para estar fixando o alisar. Mas aí o problema do silicone é se tiver que fazer algum acabamento ou alguma coisa na parede, aí ele vai perder o jogo de alisar, né? Então, no caso, se não precisar de silicone, ele consegue tirar, mas ele tem uma certa pressão para estar fixando. pessoal, não precisa, mas se por preciosismo quiser colocar algum tipo de cola ou silicone que é próprio, pode colocar. Mas aí você perde o ajuste, tá? Então, porventura, aconteceu algum problema, você precisa fazer essa troca, ele danifica o produto com a cola. E pode até fazer uma simulação aqui para ele ver que ele tem uma certa pressão. Então você não tira fácil. Exatamente, olha para você ver. E esse aqui, pessoal, é o protótipo. Então vocês viram que no protótipo já foi difícil. Exatamente. Então não há necessidade de colocar silicone ou não. Só se o cliente mesmo falar assim, eu quero colocar porque vai se... uma criança puxa, mas não vai sair não com facilidade. Como, é um produto... Não é tão fácil, né? Exatamente. Não falta tão fácil. Não Legal. Não vai. O Flávio Santos, pessoal, pergunta sobre a regulagem do alisar. Ele deve usar algum tipo de ferramenta, por exemplo, um martelo de borracha. Também é fácil encaixar com a mão, né? O martelo de borracha também não tem necessidade. Sim. Pode-se utilizar, a gente até tem aqui, né? A gente trouxe aqui na caixinha de ferramenta, mas não precisa usar. Vocês viram que com a própria mão, com a pressão, a gente utilizou. O problema do martelo, pessoal, é colocar uma força excessiva. E aí ele pode danificar tanto a pintura quanto o próprio produto. A ferramenta que vai precisar para estar fazendo a instalação do alisar é uma serrinha para estar fazendo o corte ou 90 graus, do jeito que o cara necessitar, ou então em meia esquadria, né? Então, esse detalhe
precisa de uma serrinha para estar fazendo o acabamento. Para fazer o encaixe. Para fazer o encaixe. Em cima. Excelente, pessoal. Bom, nós estamos chegando no final da live, agora são 19 horas em ponto. Eu gostaria de agradecer imensamente Bruno e Pedro por toda a explicação, explanação muito clara. Eu vi que o pessoal perguntou aqui e, na sequência, agradecia, entendia. Tem muitos profissionais que entrou na live aqui, que, no caso, comerciantes, que vão utilizar essas informações para revender os produtos. Então, bacana. Muito obrigado pela participação de todos. Agradeço mais uma vez e gostaria de passar a palavra para vocês agora para a gente finalizar. Bruno e Pedro. Denis, nós agradecemos, eu agradeço em nome de todo o grupo MGM, a parceria da Obra Max, principalmente no estado de São Paulo, essa parceria que a gente está concretizando e deixando cada vez mais sólida. Queria agradecer a audiência, as perguntas, toda a atenção do pessoal. Queria dizer, os nossos contatos estão aí na tela. Então, quem tiver mais dúvidas, pode procurar a gente nas redes sociais, nos telefones, que a gente tem o maior prazer em sanar as dúvidas de vocês. E a gente, além de agradecer, aproveita para nos colocarmos à disposição para fazer outras lives. A gente tem outros produtos, outras coisas para poder mostrar. Então, estamos sempre à disposição. E, pessoal, Grupo MGM, tradição e compromisso, a gente está sempre de portas abertas. É um prazer atender vocês em todo o Brasil. É isso aí. Gente. Pessoal, muito obrigado. Espero ter colaborado aí, né, nas respostas. E, em nome da MGM, muito obrigado. E vamos estar aí voltando para as novas lives, né, Pedro? Com certeza. E agradecer o Borini, que está aqui por trás das câmeras, que é o responsável por toda essa montagem, que é o nosso assistente técnico, Alexandre Borini. Muito obrigado. O cenário ficou espetacular. Pessoal, obrigado. Obrigado, Felipe. Muito obrigado também. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Grupo MGM. Muito obrigado a todos que participaram da live. Até a próxima. Uma boa noite. Boa noite.